A Polícia Civil fecha um laboratório clandestino de bebidas em Lusiânia. Os falsificadores usavam etanol na cachaça. O homem que matou o cunhado e o sobrinho em Rio Verde pode pegar até 40 anos de prisão. O inquérito foi concluído hoje. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário de Rio Verde. E agora deve passar por uma análise do Ministério Público. Você vai ver também que os casos de Covid-19 dobraram em Mineiros e Jataí nas últimas 2 semanas. E em Anápolis, o Hospital de Urgências ganha novos leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite, 7h11, bem-vindo, bem-vinda. Eu começo falando da ação da Polícia Civil que fechou um laboratório clandestino de produção de bebidas em Lusiânia. Segundo a polícia, o suspeito usava etanol nessas misturas. O Marcos Moreira está chegando com os detalhes. Ei, Marcos, boa noite para você. Oi, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a polícia chegou até essa casa após de uma denúncia anônima, viu? No local encontraram o suspeito e ele mesmo assumiu que morava no local e já há 3 meses estava produzindo essas bebidas. A polícia não encontrou nenhum registro, nenhuma licença que autorizava a produção dessas bebidas. No local também não foram encontradas questões de higiene, nem de segurança, nem padrão nenhum para a produção dessas bebidas. Eles encontraram pinga, álcool, uma substância parecida com etanol, etiquetas, rótulos e também substâncias que eram usadas aí para dar sabor a essas bebidas. O próprio suspeito assumiu que comercializava aqui em Lusiânia essas bebidas para pequenos comerciantes e também para a cidade ocidental que fica aqui do lado. Foram apreendidas ainda 92 garrafas já prontas para comercialização e também vários blocos de anotações que seriam usados com nomes de possíveis clientes, viu, Thiago? Notícia horrorosa essa. Obrigado, Marcos, por sua participação. Um abraço. E o nosso assunto agora é aquele crime brutal que chocou a população de Rio Verde. No dia 11 de julho, pai e filho foram mortos na porta de casa por um parente da família. A Polícia Civil finalizou a investigação desse caso. Pouco mais de uma semana depois do crime, a Polícia Civil chegou a uma conclusão sobre o caso. Robson Rosa Rezende, de 36 anos, é acusado pela morte do cunhado, de 65 anos, e do sobrinho, de 25. Ele teria matado os dois com golpes de faca depois de uma discussão no bairro Morada do Sol, em Rio Verde. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário de Rio Verde. E agora deve passar por uma análise do Ministério Público. Robson Rosa Rezende, de 36 anos, é acusado de matar o cunhado e o sobrinho aqui nessa rua há pouco mais de uma semana. Ele pode pegar até 40 anos de prisão. Ficou apurado que o indivíduo, o autor, o Robson, ele realmente praticou contra as vítimas um homicídio duplamente qualificado, né, tanto por motivo fútil quanto pelo meio empregado, que dificultou a defesa das vítimas, visto que primeiro ele atropela uma das vítimas e depois vai concluir o homicídio com um golpe de faca na primeira vítima e 3 golpes de faca na segunda vítima. Foi detectada a presença de sangue em uma faca encontrada no interior do carro do autor. O sapato do autor tinha sangue das vítimas no sapato do autor, que é uma prova de autoria, uma prova quase inconteste de autoria, é uma perícia que foi realizada. O acusado segue preso na casa de prisão provisória de Rio Verde. De acordo com a investigação, ele tem histórico de problemas psiquiátricos, tendo sido internado 3 vezes. Robson Rosa Rezende vai responder por homicídio duplamente qualificado. Imagina a dor dessa família, hein? A Polícia Civil disse que a motivação desse crime foi por causa de dinheiro. E nós tentamos falar com a defesa do suspeito, mas não conseguimos. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de roubo de gado. 3 delas foram presas em Itumbiara e uma no Triângulo Mineiro. Por isso, a gente vai para o sul do estado bater um papo com o Jonathan Moreira, que tem os detalhes para a gente.
Com você, Jonathan, boa noite. Como é que tá, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, a Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca, apreensão e também prisão preventiva aqui em Itumbiara e no município de Ituiutaba, que fica em Minas Gerais. Aqui em Itumbiara foram presas 3 pessoas, um vaqueiro, também foi preso também um taxista e um motorista de aplicativo. Já no município de Ituiutaba, Minas Gerais, foi preso um advogado. Essas 4 pessoas são suspeitas no envolvimento daquela tentativa de latrocínio que aconteceu no dia 12 de julho no município de Bom Jesus. Nós, inclusive, trouxemos essa notícia aqui. Um idoso se preparava aí para ordenhar as vacas, tirar o leite das vacas, quando foi rendido, amarrado e trancado dentro de um cômodo da casa. Usaram, inclusive, de bastante violência contra esse idoso, deram um tiro contra ele. Esse tiro acertou uma das mãos e também o ombro, e esse idoso foi atendido por uma equipe do SAMU. Pelo menos 3 caminhões foram usados para levar esse gado. Todos fugiram e a polícia chegou, portanto, hoje a esses 4 suspeitos que seguem presos preventivamente aqui no presídio de Sarandi, aqui em Itumbiara, viu, Thiago? É claro que a gente segue acompanhando esse caso, todos os desdobramentos. Qualquer novidade a gente volta a se falar. História violenta, hein, Jonathan? Obrigado por sua participação. Agora a gente fala de saúde, porque a situação nos CAIS de Goiânia nunca foi tranquila, a gente sabe, mas agora, por conta da pandemia, está tudo mais complicado. Familiares de pacientes e médicos das unidades de saúde denunciam a falta de medicamentos e até de exames. Por conta disso tudo, alguns profissionais estão pedindo demissão. Fui, de certa forma, obrigada a pedir demissão em decorrência das condições de trabalho da unidade. Para vocês terem uma ideia, faltam exames básicos numa unidade de urgência. Quando faltam os exames básicos, muitas vezes os gestores pedem para que a gente solicite só os que tem na unidade. O desabafo é de uma médica que não aguentou mais trabalhar num dos CAIS da Prefeitura de Goiânia. Mas ela não é a única que pediu demissão nesses últimos dias. Os médicos que procuraram a nossa reportagem disseram que os problemas nos CAIS têm impedido os profissionais de exercer corretamente a medicina. Sempre falta algum tipo de medicamento. Os equipamentos nem sempre funcionam direito. E os exames que poderiam ajudar no diagnóstico do paciente não estão sendo feitos ou estão demorando para sair bem mais do que já demoravam. Vale a pena ressaltar que isso que está acontecendo não é por causa da pandemia. Não é devido à pandemia que a gente está passando por falta de exames, que a gente está sobrecarregado de serviço. Isso já estava acontecendo antes da pandemia. A pandemia veio só agravar o que estava acontecendo. Sofre o médico que se sente impotente. Sofre mais ainda quem não consegue receber o atendimento digno, de qualidade. A dona Gasparina, 80 anos, está internada num CAIS desde ontem ao meio-dia, aguardando vaga num hospital maior. Pelo amor de Deus, a minha mãe está à base de glicose, porque aqui não tem medicamento. Precisou de medicamento, nós compramos. O seu Milton conseguiu uma vaga no UGOL, mas quando aguardava no mesmo CAIS em que está a dona Gasparina, os parentes dele também tiveram gastos. O medicamento, como é que faz? A pessoa vem, está doente, situação difícil, não tem dinheiro e tem que comprar medicamento. É caro, os antibióticos tudo caro aqui, ó. Tá aqui as notas aqui, ó. Remédio ajuda, mas não é a única solução. O sucesso do tratamento depende também de exames solicitados pelo médico. Mas eles denunciam que a estrutura dos CAIS tem deixado a desejar. O paciente chega infartado, muitas vezes a gente consegue fazer um eletrocardiograma com dificuldade, mas não temos no laboratório que auxilia no nosso diagnóstico de infarto. Assim como também na unidade onde eu trabalho, só tem um ventilador em plena pandemia. Os médicos relatam que até abril deste ano, eles podiam pedir exames complementares para fazer uma investigação melhor sobre a doença do paciente. Mas isso está proibido agora. A Secretaria Municipal de Saúde disse neste documento que a competência é da Central de Regulação e não mais do médico do CAIS ou das UPAs, as unidades de pronto atendimento. E a gente que está na linha, que trabalha na linha de frente, a gente é colocado contra a parede, pelos gestores, que eles pressionam a gente para a gente não fazer o pedido dos exames,
porque os exames não tem disponível, então eles querem que a gente não dê o pedido para o paciente, para a gente não mostrar para a população que existe essa falta no serviço. Que drama, meu Deus, que sofrimento, hein? A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que tem uma reunião agendada com o Sindicato dos Médicos. Sobre os pedidos de demissão desses profissionais, a Secretaria disse que isso acontece com frequência porque muitos são aprovados em concursos em residência médica. Pedimos também uma posição ao Conselho Regional de Medicina, mas o CREMEGO disse que não comentaria essa situação que a gente mostrou na reportagem. Olha, os casos confirmados de Covid-19 em Jataí, em Mineiros, praticamente dobraram nos últimos 15 dias. Por isso a gente vai para Jataí conversar agora com o meu amigo Bruno Dourado, que tem os detalhes para a gente. O pessoal está nervoso por aí. Bruno, boa noite. Pois é, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eu gostaria de dizer que o número de novos casos de Covid-19 aqui na região sudoeste está caindo, mas infelizmente essa não é a realidade dos fatos, viu, Tiago? Em Jataí são 149 novos casos de Covid nos últimos 3 dias, 46 nas últimas 24 horas, totalizando, segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, 981 casos de Covid e 12 mortes aqui na cidade. Segundo o último levantamento da Prefeitura, o índice de isolamento da população chegou a 37%. Atualmente, o comércio da cidade voltou a funcionar depois de aderir por alguns dias o decreto estadual que pede o fechamento do comércio considerado não essencial no esquema abre 14 dias, fecha 14 dias. Segundo a Prefeitura, a justificativa de tantos novos casos é a testagem em massa que vem sendo feita aí nos últimos dias. Olha, infelizmente, Mineiros, cidade vizinha aqui de Jataí, que inclusive é menor que Jataí, já supera o número de casos aqui da cidade. Já são mais de 1.350 casos de Covid e 14 mortes confirmadas. Quase 30% dos casos, Tiago, são de pessoas que trabalham em agroindústrias lá da cidade. A Prefeitura informou que está realizando teste em massa essa semana. A gente espera, né, por boas notícias e por dias melhores, Tiago. Volto com você. Com toda certeza, vamos torcer para esses números zerarem, por que não, né, Bruno? Obrigado por sua participação, amigo. Olha, já em Anápolis, o Hospital de Urgências ganhou novos leitos de UTIs para pacientes com Covid-19. Agora eu quero chamar a minha amiga lá de Anápolis, a Liz Mendes, que tem os detalhes para a gente. Os novos leitos já estão funcionando. Ô, Liz, boa noite. Duas alas já foram preparadas e os leitos já estão em funcionamento sim, viu, Tiago? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, são 18 novos leitos que foram disponibilizados pelo governo do estado aqui no Hospital de Urgências de Anápolis. Essa unidade que é também referência para toda a região central de Goiás, Vale do São Patrício, né? Não só para os casos da Covid-19, mas como todas as outras necessidades dos pacientes. E são 18 novos leitos que só fazem subir para 33 o número de leitos totais disponíveis para os pacientes da Covid-19. O ANA tem ainda 20 leitos de isolamento em enfermarias para esses pacientes. E a gente vai ouvir agora o diretor executivo aqui do hospital que explica como os pacientes podem e vão ter acesso a esses novos leitos de UTI. Realizamos a abertura de 18 novos leitos de UTI no ANA. Temos um total de 51 leitos de UTI com essa ampliação, dos quais 33 são exclusivos para pacientes confirmados ou suspeitos para Covid-19 e já estamos recebendo pacientes via complexo regulador do estado. Esses leitos de UTI chegam como um reforço para o estado de Goiás em um momento delicado, onde nós temos um aumento claro na demanda por leitos de UTI. É claro que a gente prefere que as pessoas não adoeçam, né, Tiago? Mas entendo, locais para elas serem tratadas já amenizam um pouco mais a situação. E aproveitando, a gente atualiza a situação da contaminação pela Covid-19 aqui na cidade. Já são 2.800 casos confirmados, desses 134 foram confirmados nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.565 pacientes já estão curados da doença e, infelizmente, nas últimas 24 horas também foram confirmados
5 novas vítimas, né, novas mortes dessa doença. As duas mais recentes são de pacientes, 2 homens, um de 37 e outro de 63 anos. Eles estavam internados no Hospital Municipal aqui em Anápolis. A situação ainda não é confortável, por isso a gente reforça para que as pessoas fiquem em casa e, se precisarem sair, que usem máscaras. Esse é o segredo. Liz, obrigado por sua participação. E agora eu vou te levar lá para o sudeste do estado. Aqui em Catalão, está realizando uma pesquisa em massa por meio de testagem rápida para saber como o vírus da Covid-19 está lá na cidade. Catalão tem hoje 503 casos confirmados da Covid-19 e 11 mortes. Para tentar controlar a doença e identificar como o vírus anda na cidade, uma pesquisa está sendo realizada pela Universidade Federal de Catalão em parceria com a Prefeitura da cidade. Essa testagem em massa vai ser realizada aqui em Catalão até o mês de outubro. A ideia é monitorar 2.000 moradores em diversos bairros aqui da cidade. O teste é rápido e leva 10 minutos para ficar pronto. Assim que soube que a equipe estava na rua onde trabalha, a Adriane fez questão de parar o trabalho um pouquinho e participar. É bacana essa iniciativa da Van, porque nem sempre a população tem acesso ao exame, então eu achei muito bacana. Todos os moradores respondem a um questionário antes do teste. Depois de identificar os pontos onde o vírus está circulando, o município deve implementar políticas públicas necessárias para o combate. O conhecimento do padrão de incidência de anticorpos contra o coronavírus pode ajudar nas políticas públicas, estabelecer bairros que precisem de uma abordagem mais objetiva, de uma assistência melhor, de uma ação educativa mais ampla e, assim, evitar que mais pessoas fiquem doentes. Quem participou do projeto e o resultado deu negativo, voltou para casa com a certeza que precisa continuar se cuidando. Estou muito feliz, de saber que não peguei e agora tomar todas as precauções. Continuar se cuidando. Continuar álcool em gel, máscara, tomar as precauções para não pegar esse Covid. Certinho. Olha, bares e restaurantes de Pirenópolis estão liberados para funcionar. O decreto foi publicado ontem, mas a maioria preferiu continuar de portas fechadas até a volta do turismo na cidade. Este restaurante, que fica no centro histórico de Pirenópolis, está fazendo marmita para entregar desde que as atividades foram suspensas. E agora, mesmo com a liberação para receber o público, as mesas vão continuar recolhidas. A gente optou por manter as portas fechadas, realmente por segurança tanto da equipe como da família. O decreto publicado na tarde de segunda-feira autoriza que os bares e restaurantes em Pirenópolis voltem a receber os clientes. A retomada das atividades deve acontecer de forma gradativa, até mesmo porque o turismo ainda não foi liberado. Para a Associação dos Comerciantes da Rua do Lazer, a medida não resolve muita coisa. Nas condições para abertura somente interna e com um horário bastante reduzido, vai inviabilizar bastante, então vai haver muita pouca adesão dos comércios que vão abrir na cidade. Foram poucos os restaurantes que aderiram ao decreto neste primeiro momento. Os que resolveram abrir as portas tiveram que se adequar a uma série de protocolos para poder receber os clientes. Aqui, por exemplo, a capacidade de atendimento foi reduzida para menos da metade. E as mesas colocadas a uma distância de 2 metros umas das outras. Aqui na entrada do restaurante também tem essa mesa com um termômetro para medir a temperatura de quem chega, álcool gel, equipamentos de segurança e também esse QR Code. Assim, cada cliente chega e com a tela do celular consegue acessar o cardápio sem precisar tocar em nada. Antes de voltar a funcionar, uma vistoria é feita pela Prefeitura e um certificado é entregue aos estabelecimentos. Esse certificado tem que estar exposto, para quando o cliente vier ele saber que é um estabelecimento que está autorizado e certificado pela Prefeitura para esse funcionamento. Quem abrir as portas sem emitir o certificado ou descumprir os protocolos vai pagar multa de 10 salários mínimos. Para o seu Paulo, que optou por voltar a atender os clientes, mesmo que aos poucos, a liberação foi importante para que ele e a equipe consigam se adaptar. Estou muito otimista com relação a isso. Pirenópolis vai voltar a ser o que era. Aí,
Vamos para o intervalo, bem rapidinho, agora às 7h30. A seguir eu te conto que, se for aprovado um projeto de lei que aguarda votação na Câmara dos Deputados, donos de postos vão poder comprar álcool direto das usinas, o que pode reduzir o custo para o consumidor final. Por causa da baixa procura, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada em todo o país. Fica por aí. Sete e 32, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera. E o litro do etanol em Jataí é um dos mais caros do estado. Mas um projeto de lei que aguarda votação na Câmara dos Deputados em Brasília poderia mudar esse cenário. É que, se for aprovado, donos de postos vão poder comprar etanol direto das usinas, o que pode reduzir os custos para o consumidor final. Em tempos de pandemia, crise econômica e com álcool acima de R$ 2,80, um desconto no litro do etanol não seria nada ruim, né? Muito bom, né? Que aí já tira um dinheiro com a roupa, alguma coisa, né? Para a despesa nossa, né? Isso só será possível se um projeto de lei que permite a venda direta do álcool das usinas para os postos de combustíveis for aprovado em Brasília. O projeto já passou pela Comissão de Minas e Energia, agora deve ser votado pela Câmara dos Deputados para sair do papel. Segundo o Abel, que tem esse posto de combustíveis há 28 anos em Jataí, no sudoeste do estado, o frete para buscar o etanol nas distribuidoras de Goiânia é um dos fatores que eleva o preço do combustível nas bombas. Como a região sudoeste tem muitas usinas, a venda direta somada a curta distância pode reduzir o preço do litro para os empresários. Essas usinas vendem para as distribuidoras que ficam em Senador Canedo, né, cidade próxima a Goiânia, e nós, dos donos de postos, temos que buscar esse combustível lá em Goiânia para cá. Então, acaba o consumidor é que tem que pagar essa conta, porque são dois fretes. É um frete para ir de Jataí para Goiânia, outro frete para trazer de Goiânia para Jataí. Se a mudança for aprovada pelos deputados, a redução pode variar entre 20% e 30%. Com certeza ajudaria, né? A questão dos custos estão muito altos, então tudo que vier para abaixar nesse momento de pandemia, um momento mais sofrido, né? Então com certeza isso ajudaria. Nós entramos em contato com a assessoria da Câmara dos Deputados em Brasília, que diz que ainda não tem previsão de quando esse projeto para a venda direta do etanol vai ser votado. Olha aí, por causa da baixa procura, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada em todo o país. Vamos conversar com a Ana Paula Moreira, que está ao vivo de Rio Verde. Oi, Ana, boa tarde, boa noite, né? As suas informações. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa campanha foi prorrogada até o dia 31 de agosto. A meta é vacinar todas as pessoas de 20 a 49 anos de idade. E esse ano a procura está muito baixa porque muita gente tem deixado de procurar as unidades de saúde por causa da pandemia. Aqui em Rio Verde chegaram 2.300 doses da vacina, mas nem metade disso foi aplicada. Lá em Jataí, por exemplo, segundo a Vigilância Epidemiológica, há 15 dias ninguém procurou nenhuma unidade de saúde atrás dessa vacina contra o sarampo. A Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde está ressaltando, então, a importância de manter o cartão de vacinação atualizado e disse que todas as unidades de saúde aqui da cidade estão seguindo os protocolos de saúde. Então, só lembrando que quem já se vacinou ano passado deve se vacinar esse ano de novo. Para isso, é só procurar uma unidade de saúde da sua cidade com cartão de vacinação em mãos. Aqui em Rio Verde, as unidades funcionam das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Tiago. Recado importante. Valeu, Ana. E agora é hora, sabe do quê? Da previsão do tempo. A máxima para a região norte nesta quarta deve ser de 33 graus, a mesma que deve ser registrada no oeste goiano. Na região central, 30 graus. 30 graus também no sudoeste. Na região leste, mínima de 12 graus. E no sul, 13 graus. A quarta-feira deve ser com temperaturas mais amenas em várias regiões e sem previsão de chuva. Destaque fica para cidades de Porangatu, com umidade de 24%, Jataí 25% e Lusiânia e Tumbiara, umidade de 26%.
Olha, parece cena repetida, mas não é não, viu? A Câmara de Vereadores de Caldas Novas votou novamente um pedido de cassação do prefeito Evandro Magal. E mais uma vez o resultado é que ele permanece no cargo. O Jonathan Moreira volta com as informações. O resultado da votação que tratou sobre a cassação do prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, do PP, terminou com o resultado de 9 votos favoráveis e 6 votos contrários. Embora este seja um cenário de maioria, o prefeito só seria afastado do cargo se pelo menos 2/3 da Câmara, isto é, pelo menos 10 vereadores, decidissem pelo afastamento do chefe do Executivo, o que não aconteceu. É que de 2017 a 2019, o prefeito de Caldas Novas estaria atuando como o possível chefe de um esquema de desvio de verba pública. O Ministério Público investigou o prefeito e também secretários municipais e apontou que os suspeitos adulteravam carnês de IPTU. Sobre a cassação do prefeito de Caldas Novas, só a Câmara poderia decidir sobre esse assunto, mas a decisão do Poder Legislativo, portanto, é que o prefeito continue exercendo o cargo. Em nota, Evandro Magal disse que não esperava outro resultado. Essa já é a segunda vez que o prefeito é alvo de um pedido de cassação na Câmara de Vereadores lá em Caldas Novas. Só para relembrar, um dos vereadores entrou com um pedido de afastamento do prefeito, baseado nos resultados da Operação Negociata, também feita pelo MP. Em 2018, o Magal foi preso, suspeito de envolvimento em fraudes em licitações, pagamento de propina e também lavagem de dinheiro. Essa votação aconteceu há menos de 15 dias e os vereadores também decidiram por manter o prefeito no cargo. Aí, e a nossa imagem do dia é um belo cartão do nosso estado que fica lá em Mineiros. Olha só aí, nosso símbolo, né? O nosso telespectador Diogo Finkler enviou para a gente essas imagens. É do pôr do sol da região do Pinga Fogo, em Mineiros. Olha só que bonito, dá para babar, né? Ficar vendo um tempão aí, Mineiros, que fica no sudoeste do estado. E assim, com essas belas imagens, a gente vai despedindo de você, já marcando um novo encontro, claro, para amanhã, no Jornal Anhanguera, segunda edição, depois da sua novela preferida. Perde não, hein? Tchau, pessoal. Até lá. Um abraço. Obrigado.